ou um canal de distribuição, ou uma revenda, os motivos que levaram isso a acontecer são os mesmos que levam ao sucesso de qualquer implantação de terminais touchscreens em qualquer rede. Então, vale o caso e vale o exemplo, independente do tamanho e da magnitude que um cliente desse tipo tem, que ele é único no mundo todo, ele é o maior em todos os lugares. A Tyco Electronics, a TE Connectivity, como agora diz o nome, é uma empresa que se volta para a conectividade. Tudo que se conecta, nós estamos dentro. Em algum lugar da sua vida, em qualquer coisa que vocês andem, o carro, a casa, o fast food, tem alguma coisa se conectando. E entre essas coisas, existe uma interface que conecta o operador ao sistema, que é o touchscreen. Agora, hoje o touch é uma coisa de muito sucesso, cada dia mais, nas nossas vidas. O touchscreen faz parte da operação das pessoas hoje, das formas mais simples. Até uma criança de 4, 5 anos pega o seu iPhone e sai brincando, todo mundo almeja ter um iPad, o Windows 7 todo mundo já tem, um primeiro sistema operacional desenhado para operações touchscreen. Da mesma forma que muitos anos atrás, a gente saiu do DOS para o Windows e a Microsoft inventou o mouse, hoje existe um sistema operacional que permite que a interface touchscreen seja utilizada com mais facilidade. Então, dentro do mundo da conectividade, e também empurrado pelo sucesso da interface que cobre uma gama enorme de aplicações, a Tyco é a líder no mercado de touchscreens e de muitos outros produtos. Então, nós atendemos uma enorme gama de mercado, com várias tecnologias, e a nossa empresa é isso, 7 mil engenheiros, 5 mil vendedores, 150 países, mais de 90 fábricas. Esse é o panorama da empresa que conseguiu fazer um projeto como esse. Então, dentro do McDonald's, uma empresa de 50 anos, em 120 países, nós somos uma empresa de 40 anos em 150 países. São empresas grandes que conseguem assinar contratos e conseguem assinar garantias equivalentes. Isso é uma coisa um pouco diferente do dia a dia do mercado, mas a condição do case e as razões tecnológicas que levaram ao sucesso disso são presentes desde uma loja pequena com apenas um PDV. O que acontecia aqui com o McDonald's do Brasil? O Brasil, apesar de ser hoje um país que todo mundo está olhando como um país de crescimento, durante um certo tempo ele não conseguia retratar aqui a mesma tecnologia que havia fora daqui. Então, no mundo todo, uma rede como essa já usava computadores integrados e aqui no Brasil ela trabalhava com monitores e PCs. Isso aqui é uma foto antiga da internet, deixa eu pegar daqui. Aqui, ó, é um monitorzinho, não é um computador integrado aqui. Isso impactava demais em manutenção, porque o conserto disso, o computador ficava no chão, as conexões falham, a loja é uma coisa muito agressiva, um ambiente de fast food, eu não sei se todos têm conhecimento, é um dos ambientes mais agressivos para uma máquina, porque as pessoas são muito jovens que trabalham com uma formação muito pequena e a pressão é muito grande. Tudo é feito contra o relógio numa empresa como essa. Então, um simples ato de pedir, ele é medido. O ato de limpar, ele é medido. Tudo é um ponto controlado na operação. Então, aquelas crianças que nos atendem estão sempre com o chicote em cima contra o relógio. E quem sofre muito é o equipamento. Então, o equipamento bate, puxa, quebra fio, cai no chão, cai coisa em cima. A agressão de uma máquina numa rede como essa é absurda. Só quem teve a experiência de viver dentro ou participar de um projeto consegue sentir o tamanho do problema. Então, nesse tipo de instalação, onde tinha um monitor aqui, havia uma enorme falha nas conexões e também na interface touch, porque, num determinado momento, isso não foi controlado e o tipo de interface colocado era só especificada como touchscreen, e não qual touchscreen. E isso trouxe um índice de falhas enormes à rede. A Tyco foi a primeira empresa no Brasil que colocou um all-in-one, ou seja, all-in-one é um computador e um monitor numa peça só. E a gente começou essa operação em 2008 com um lote piloto de 300 máquinas, que foi um sucesso absoluto. Então foram trocadas as máquinas de campo
e foram colocadas essas máquinas. O índice de falhas em touchscreen caiu quase a zero, e o índice de efetivo de consertos, que infelizmente a rede não autoriza liberar, caiu muito. Porque essas máquinas, elas são, dentro do processo que eles utilizam, são muito fáceis de serem consertadas. Uma máquina é reposta, uma máquina é desinstalada e instalada muito rapidamente. Existe assistência técnica on-site. Então, a forma como é atendido o balcão permite SLAs muito rápidos. Depois desse ponto, nós entramos com um produto novo chamado 15D1, que é a nossa máquina, hoje a nossa máquina líder para pontos de venda. Essa máquina é um projeto da Tyco específico para balcão. Ela possui muitas conexões, 5 portas seriais, 7 USBs, e com isso permite que todo um hall de periférico seja ligado, e quando acontece um problema com uma porta, a porta é substituída. Então, o índice de falhas diminuiu mais ainda. E nessa operação, o que a gente buscava sempre é redução do índice de falha. Para vocês terem uma ideia, numa operação como a deles, quando acaba um computador, ele deixa de vender centenas de milhares de reais. Porque para a máquina, o cara não compra mais naquele caixa. Não tem caixa vazia em McDonald's, nunca tem. É uma operação lotada 100%, é quase 100% o índice de uso dos equipamentos. O tempo de instalação em loja também foi uma coisa muito reduzida. Quando você chega com uma máquina integrada, o que a Tyco faz? Através de um contrato que pode ser replicado para vários casos, isso é uma coisa decidida caso a caso, normalmente pede um pouco de volume, nós não entregamos o equipamento como ele está na caixa. Nós entregamos uma máquina pré-montada com os periféricos, pré-instalada com a imagem da aplicação. Então, a máquina ela sai da Tyco, ela vai direto para a loja. Na loja, ela é só colocado algumas adaptações finais de software, de algumas versões, depende da localização da data da entrega, e a coisa começa a girar. Então, o tempo de instalação deles caiu muito. E eles têm lojas no Brasil inteiro, em quase todas as cidades. Isso era uma coisa muito importante. O índice de falhas diminuiu muito, muito mesmo. E a tecnologia usada, que a gente coloca aqui, SAW, Surface Acoustic Wave, é a nossa tecnologia best-seller. É a tecnologia que a Tyco mais vende. Não é moderna, já tem quase 20 anos, mas ela ganha adeptos dia a dia no mundo. Ela é uma tela de vidro puro, ela não risca, ela não quebra. Então, o índice de vandalismo caiu a zero, porque isso tinha muito. Então, o funcionário está descontente, ele enfia a caneta na tela, ele passa uma faca, ele bate, e depende do material que o produto era feito, trazia uma falha, aquilo parava de funcionar, o cara virava as costas e o problema da empresa a consertar. Então, também a tecnologia da tela de touch ajudou a reduzir demais o número de chamadas. E o tempo de manutenção na rede caiu muito. Isso, para vocês terem uma ideia, só de backups deve ter mais de 200. Então, o número de backups sobrando numa rede começa a cair. O investimento numa operação desse tamanho é tão grande em tudo que cada % que você salva em qualquer parte da operação significa muitos milhares de reais durante o tempo. Nós somos hoje os líderes em tecnologia touchscreen no mundo todo. Nós vendemos touch há 40 anos. A Tyco foi a inventora do touchscreen. Então, hoje, dentro da área de automação comercial ou da área de TI, os touchscreens da Tyco são os produtos mais testados e com mais aplicação no mundo todo. A nossa variedade de computadores e o valor agregado do nosso produto é o que faz a diferença e permite projetos desse tipo. Vamos ver? A única coisa que eu não consegui trazer foi uma foto da máquina ligada, porque a corporação não liberou. Por mais que eu tivesse tentado, por motivos que a minha cabeça não entende, eles falam que não pode. Tirar uma foto que você vai na rua e vê. Gente, o caso é curtinho, ele é focado em qualidade, disponibilidade de máquina, facilidade de instalação. Isso é dinheiro na mão do dono. Se você não põe isso, o dono paga 2 vezes. Paga a máquina e paga o tempo todo que ela fica quebrada. Toda máquina quebra. Não existe máquina que não quebra. Qual a grande característica da nossa máquina? 1, ela quebra menos. 2, a Tyco é o fabricante de todos os pedaços da máquina. Nós não compramos o touchscreen de alguém, nós não compramos a placa de alguém. A placa, o touch,
tudo nós fabricamos ou mandamos fazer nas nossas fábricas. Nossas fábricas são na China, temos um conjunto de logística mundial, desde Hong Kong até os Estados Unidos, onde a gente tem os warehouses com depósitos, e também no Brasil. Então, e fazemos a logística. Quando eu assino um contrato de garantia, eu garanto que eu vou trocar qualquer peça da máquina daqui a 3 anos, 5 anos. O que muito pouca empresa tem condição de fazer. Então, não adianta nada você vender para um cara um equipamento e falar que ele é bom demais, tal, porque ele vai quebrar, vão dar nele. Daqui a 1 ano, 2 anos, a pessoa precisa de um conserto de 16 meses, e se você não tiver a peça, você fica olhando para o chão e o cara fica bravo e o dinheiro vai embora. Então, essa é uma característica onde nós somos muito fortes, na disponibilidade do equipamento. Isso é uma coisa muito importante quando se pensa em automação. Alguém tem alguma pergunta que eu possa esclarecer? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Pois não. Então, normalmente, na nossa rede autorizada, é em torno de 20 dias uma viagem dessa. Depende também um pouco do lugar. A Tyco tem uma rede hoje que cobre todas as capitais do Brasil, e em São Paulo e Rio de Janeiro nós temos assistências técnicas que consertam. Fora de São Paulo e Rio, a assistência técnica ela é receptiva. Então, se você está em São Paulo e você vai mandar a máquina por uma garantia balcão, em 3 a 7 dias você tem a máquina de volta, depende um pouco do defeito. Se você está no Amapá, essa máquina vai ser trazida para São Paulo sem custo nenhum durante a garantia. Quando você compra a máquina e ela tem 2 a 3 anos de garantia, depende do modelo de compra, essa máquina vem a São Paulo de graça para você, mas tem um tempo de ida e volta para esse tipo de coisa. No caso específico do McDonald's, existe uma empresa, aliás, 2 empresas que fazem garantia on-site. Uma é a Sonda e uma é a Scopus. E aí o processo é diferente, é um processo mais dedicado a eles, porque é muito grande a operação. Ok? Mais alguma dúvida? Pois não? 20 anos? Não, nós produzimos touchscreen há 40 anos. Então, há 40 anos atrás, existia uma empresa na Califórnia chamada Elo Graphics, que foi fundada porque um maluco, que era um médico, descobriu que para fabricar... Ele fazia no computador gráficos e não tinha como tirar aquilo da tela. Não tinha impressora. Então, ele queria uma maneira de reproduzir aquilo e poder controlar. Então, ele inventou um processo com papéis e depois com plástico, que ele apertava na tela e, quando ele tocava, começou a colocar uns contatos. Isso eu posso levantar, eu tenho um filminho disso aí. Então, a primeira aplicação de touchscreen foi médica. Mas sempre foi há 40 anos atrás, ninguém usava, pouca gente. Então, o primeiro case foi um case médico. Depois começaram a ter aplicações industriais, aplicações militares, e cada vez mais foi ganhando a proximidade do público. Mais ou menos, uns 20 anos atrás, ainda as telas touchscreen, elas eram específicas, a gente vendia as telas, a gente não vendia um monitor touch. Aí veio uma vez que, ainda quando os monitores eram CRTs, a Tyco inventou uma tecnologia chamada iTouch, antes da Apple, e era um CRT que tinha o touch incorporado, não tinha tela mais. Então, fabricava o tubo com um circuito que detectava o dedo. Isso foi um grande sucesso de venda, se vendeu milhões no mundo todo, porque barateou muito o processo. E aí se começaram a ter mais aplicações. Ainda aplicações mais industriais, mais de jogos. A automação comercial usa touch, vamos dizer, num período recente de 10 anos, 15 anos, mesmo nos Estados Unidos, mesmo no mundo todo. Principalmente depois que começaram os monitores LCDs. Começou a ter mais monitor no balcão, esse tipo de coisa. Tá bom? Mais alguma dúvida, alguma curiosidade sobre touchscreen, sobre o case? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais.